Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para a terceira parte do vídeo, tá? Professor Ronieri Gomes falando sobre regência verbal. Vamos falar sobre a regência do verbo chegar, que é um verbo intransitivo, leva a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Cheguei no banco, errado, cheguei ao banco. Cheguei no cinema, não, cheguei ao cinema. Então, memorize isso daí, o verbo chegar, ele exige a preposição a, trata-se de um verbo intransitivo. Já tem uma significação completa, tá? Bom, o verbo consistir, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, precisa de um complemento e você tem que ter cuidado que ele só exige apenas uma preposição, que é em. Então, por exemplo, o prestígio de seu nome consiste em seu trabalho honesto. Sempre você tem que colocar consiste em, ok? É um verbo transitivo indireto, ressalto mais uma vez. Ele vai exigir a presença de um complemento acompanhado de preposição, contudo, essa preposição que eu vou colocar até entre aspas para dar um destaque, tá? É o em, ok? Bom, os verbos lembrar e esquecer. É assim, ó. Se o verbo ele tiver o pronome, certo? Aqui um pronome, ó. No caso aqui é o pronome oblíquo átomo, me. Quando ele tem um pronome, o verbo ele desempenha a função de um verbo transitivo indireto. Ou seja, ele vai pedir um complemento acompanhado da preposição. Então, vou destacar, ó, com a presença do me, você tem o de, ok? Quando eu tiro o me, eu retiro o de, porque sem o me, ele trata-se de um verbo transitivo direto que não vai exigir, no caso, a preposição. Então, eu lembrei a data, eu me lembrei da data. Eu esqueci o jogo, eu me esqueci do jogo, tá? Então, tenham cuidado em relação a isso. O verbo informar, certo? O verbo informar, pessoal, é bem interessante. Por quê, Ronieri? O verbo informar ele é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele vai exigir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, por exemplo, ó, informamos o policial sobre o acidente. Como a preposição começa aqui na segunda frase, nesse caso aqui eu tenho o objeto indireto. E o policial vai ser o objeto quê? Direto, beleza? Mas eu posso ter o contrário. Informamos ao policial, ó, como tem a preposição, vai fazer o papel de objeto indireto. Informamos ao policial que o acidente, então aqui nesse caso ele vai fazer o papel de objeto direto, beleza? E o próximo verbo é o verbo ir. Exemplo, fui ao clube. Nesse caso, quando você diz que o verbo ir, ele vai exigir sempre uma preposição, embora seja um verbo intransitivo. Então, por exemplo, fui ao clube, vou ao banco, vou ao cinema e assim sucessivamente. E o último verbo dessa sequência de vídeos é o verbo namorar. Ele é um verbo transitivo direto. É errado você dizer que namora com alguém, você namora alguém, certo? Ele é um verbo transitivo direto e não exige a preposição com. Então, João namora com Maria, tá errado, é João namora Maria, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? E gostado dessa videoaula. E a sequência, nós teremos aí a sequência, tá? A próxima aula sobre a regência verbal. Forte abraço aqui do professor Ronieri Gomes.